Amém, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos continuar, ligado com os céus. Que o Senhor tem muito mais para fazer nesta noite. Noite de alegria. Mas neste momento está sendo noite de tristeza para muitas pessoas neste momento. Mas nós estamos aqui nesta noite para nos alegrar na presença do Senhor. Diante das nossas tristezas, dificuldades ou angústia, nós estamos aqui nesta noite para se alegrar na presença do nosso Deus. O irmão Afonso leu em Esté, capítulo 2 e o versículo 15. Eu vou apenas repetir e logo após os irmãos podem sentar. Quando chegou a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esté causava boa impressão a todos os que aí viam. Mediante essa palavra, vamos estar fazendo uma breve reflexão. Logo após os irmãos podem sentar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor Jesus, nesta noite, Pai, estamos aqui para prestar culto em adoração a Ti, Senhor Jesus, em forma de oferta, Senhor. Senhor, meu Deus, fala ao coração de cada um de nós, como primeiramente falou comigo, Senhor. Continua, Espírito Santo, neste lugar, fazendo, Pai, a Tua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço, Deus, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado é o nome. Os irmãos podem sentar. Glorificado é o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos refletir um pouco na história dessa grande mulher. Essa grande mulher chamada Esté. E nesta noite, pelos olhos da fé, eu contemplo mulheres Esté aqui neste lugar. Mulheres decididas a obedecer a Deus, a obedecer a voz de Deus. Esté tomou uma posição muito corajosa e ousadamente se aproximou do rei com um pedido de seu povo. Ela fez isso como que se tivesse nascido para um momento como aquele. E na verdade ela tinha que a graça, que a convicção, que exemplo para nós. Ao lado da ousadia, a história de Esté mostra grande humildade e discernimento. Ela suavemente mudou o reino, confiando em Deus para cumprir seu propósito por intermédio dela, que foi exatamente o que ele fez. Ó Deus, faça em nós uma Esté. Essa história de Esté é bastante conhecida. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma missão para cada um de nós, a gente pode se esquivar, a gente pode achar impotente, nós pode se achar incapaz, mas quando Deus está no comando, tudo isso foge, desaparece. E a história de Esté foi exatamente isso. Como o começo dessa história, naquele lugar, o reinado daquele rei que era conhecido por toda a província, quando ele dava uma ordem, teria que ser obedecida, Ninguém poderia dizer um não. Tinha que ser obedecida. Mas Esté estava ali não apenas para obedecer uma ordem do rei, mas ela sabia que ela estava ali por um propósito. Esse mês nós estamos trabalhando com missões. Todos nós aqui temos uma missão. Se você não sabe qual é a sua,
o Senhor vai mostrar, né? Mas todos nós temos uma missão aqui na terra. Ninguém foi escolhido do ventre da sua mãe para nada ou por um acaso, como muitas pessoas dizem. Nós conhecemos a palavra de Deus e temos uma convicção que todos nós temos um propósito aqui na terra. Nós não fomos escolhidos no ventre da nossa mãe por um acaso ou por sortes. E na vida de Esther, ela estava ali vivendo aquele momento na vida dela, mas ela estava confiante a todo momento. Aquele rei era conhecido por toda aquela província. E segundo o relato, ninguém poderia ter acesso ao rei diretamente. Teria que ser algo, né? Os súditos deles para marcar, para ser aquele momento, mas ninguém tinha esse acesso direto com o rei. E quando o rei dava uma ordem, teria que ser obedecida. Abra suas Bíblias aí, vamos ler o primeiro capítulo de Esther. Vamos conhecer um pouquinho desse rei, que diz assim, ó: foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes todos os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e nobres das províncias. Durante 108 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de pratas a colunas de mármore. Tinha assento de ouro e de prata, um piso de mosaicos de porfiro, mármores, madrepérolas e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que os serviam, uns nomes bem assim, difícil, né? E diferenciado dos nossos. Neumã, Bigtan, Erbona, Bigtan, Abacata, Zetar e cada nome difícil, né, gente? Que trouxesse a sua presença a rainha Vasti. Usando a coroa real, ele queria mostrar ao seu súdito e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Dando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti. Esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado.
E no decorrer dessa história, dessa rainha Vasti, ela desobedeceu a ordem do rei. Se eu for ler tudo, o tempo fica muito curto. Ela simplesmente desobedeceu a ordem do rei. Ela não, simplesmente, eu não vou. E foi exatamente essa resposta, né, que seu súdito levou até o rei, que ela não iria. E mediante essa resposta da rainha, aquela mulher que estava representando com aquela linda coroa, ela teria que obedecer. Como eu falei a princípio, a ordem do rei, ninguém poderia dizer não. E ela se ousou a desobedecer a ordem do rei. E no decorrer da história, o rei teve que tomar providências, porque ele simplesmente chegou à conclusão. Ele chamou como é que diz? Aquelas pessoas que ele tinha como para chamar, aconselhar ele, né? Ele chamou aquela comissão, sentou e pediu orientação o que ele poderia fazer de como punição com a rainha. E a punição que ela, diante daquela comitiva que para aconselhar ele, deu uma punição. E naquele lugar ele não poderia simplesmente dizer: ela está indisposta, por algum motivo ela não veio. Não, ele teve que tomar providência, mas ele não tomou essa providência sozinho. Porque ele tomou a providência, porque se ele deixasse ela tomar decisões por si só, as outras mulheres, no decorrer da história vocês vão ler, ele deu a punição a ela pelo fato de, a partir daquele momento, as mulheres que soubessem dessa decisão dela, desse ato de rebeldia, as mulheres iriam fazer a mesma coisa com seus maridos. Então, com esse pequeno resumo, dá para perceber que o rei, ele não era bonzinho, né? Ele tinha que tomar decisões, não importasse que fosse com a própria rainha, para mostrar que ali a decisão que ele tomava teria que ser acatada. Agora vamos lá um pouco da história de Esther. No versículo 2 diz assim, algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que procurasse belas virgens para o rei, o que se nomeasse comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Ergai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados os prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também, conhecida como Esther, era
atraente e muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e sua mãe dela morreu. Quando a ordem do rei quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas às cidades de Susã e colocadas sobre o cuidado de Hagai. Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hagai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto às suas jovens para o melhor lugar do harém. Gente, eu fico imaginando a situação de Esther. Ao longo da história de Esther, naquele lugar, como eu falei, a ordem do rei era dada e foram escolhidas, as moças virgens. Após aquela grande decepção do rei, depois do tempo ter passado, ele lembrou do que a rainha tinha feito e do decreto que ele tinha dado naquele lugar. E Esther, junto com as outras moças, ela foi escolhida para aquele harém. Imagine nós mães, pais, ter os nossos filhos simplesmente ser arrancados de nós por um decreto, no caso nosso aqui, governo. Imagine o sofrimento. Aquela moça, ela já não tinha nem pai e nem mãe vivos. Não só ela, mas como essas moças foram arrancadas da sua família para fazer parte da concubinas, do rei. E diante daquelas ele ia escolher uma só. E eu fico imaginando assim a situação que Esther, como ela se sentia por dentro. Hoje uma moça, quando ela vai se casar, ela escolhe, ela se apaixona, ela escolhe aquele namorado, noiva e consequentemente se casar. Mas aquelas mulheres, aquelas lindas moças, como diz aqui na palavra de Deus, Esther, ela linda, e com certeza as outras também tinham beleza, porque eles não iam escolher moças virgens e feias, ia escolher lindas mulheres para o rei se agradar com o quê? Com a beleza. No versículo 10 diz assim: Esther não tinha revelado a que o povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfume e cosmético. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sobre os cuidados de Zasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela
ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esté causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esté de que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa e a tornou a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um banquete, e o banquete de Esté para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presente por sua generosidade real. Esté não estava ali simplesmente por sua beleza, porque Deus tinha escolhido Esté por um propósito. O propósito que Deus colocou Esté ali foi para salvar aquele povo que era escravo. O propósito que Deus tinha com Esté era muito mais além de ser uma simples rainha. Esté teve em suas mãos o privilégio de interceder o seu povo ao rei naquele lugar. Então Esté não estava ali simplesmente porque era muito bonita. Esté tinha uma missão, e essa missão foi cumprida. Aquele povo não tinha acesso ao rei, mas Deus colocou Esté ali para estar fazendo esse papel de intercessão, de pedir por aquele povo que estava sendo cativo. Eu imagino, mediante aquelas meninas, né, que foi tratada, se a gente observar, não era simplesmente escolhida e entregue ao rei. Era um processo longo de tratamento. Ali com certeza tinha aula de etiqueta, né? Como se alimentar, como chegar ao rei, o que fazer para agradar o rei. Então tinha aquele processo de tratamento, de beleza, mas também de ensinamento, como essa mulher deveria se comportar diante do rei. E elas não poderiam simplesmente chegar até o rei, a não ser que ele chamasse. E todo aquele processo foi feito, e Esté foi a escolhida não pelo rei. Esté foi escolhida por Deus. Muitas vezes Deus coloca situações em nossas vidas com uma missão, e às vezes a gente não entende. E Esté estava ali por um propósito de Deus e uma missão que ela tinha a ser cumprida, que através dela aquele povo foi salvo. E muitas vezes Deus coloca em nossas mãos situações no nosso bairro, na nossa vizinhança, no condomínio onde a gente mora, para a gente se achegar a certas pessoas em certas condições, e às vezes a gente se recua. Eu fico imaginando aquele tio que adotou aquela menina, aquela linda menina como filha, e naquele momento estava sendo arrancada dele. Mas ele poderia, né? Como eu tenho certeza que muitos pais
tentou esconder, né, suas filhas, para não ser levada sem a própria vontade, fazer algo contra a vontade delas. Mas elas não tinham outra opção. Mas só que o diferencial de Esther, ela conhecia o rei Jesus. Ela sabia que o Deus que ela confiava, que ela acreditava, iria conduzir ela em cada passo naquele lugar. E no decorrer da história de Esther, vocês vão perceber que foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi passo a passo, e naqueles momentos, com certeza, ela ia fazendo o quê? Pedindo a Deus que desse orientação. E nesta noite, aqui neste lugar, tem a Esther que foi escolhida por Deus. A Esther que tem uma missão em suas mãos. A Esther que tem o mesmo Deus de Esther, é o nosso mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que instruiu a Esther cada passo, cada dia, aquele processo ali que era determinado pelo rei, é o mesmo Deus que nós hoje. E tem situações que Deus coloca em nossas mãos, que é uma missão para nós fazer, e muitas vezes nós ficamos dispersos, recuamos e não fazemos, ou simplesmente ficamos: Deus, como é que eu faço? Mas naquele momento de dificuldade, naquele momento de angústia por dentro, né, Esther recorreu a Deus, porque ela sabia que o tio dela não poderia livrar ela daquela situação, como aquelas outras moças que estavam naquela mesma situação, não tinha a quem recorrer, porque era uma ordem do rei. Mas Esther tinha aquela convicção que ela tinha um Deus que é o rei dos reis. O rei que ela servia e que ela acreditava é muito mais além do que aquele rei que dominava aquela província, toda aquela região naquele lugar. Que essa história de Esther venha nos encorajar, né? Que através desse mês de missão, que não venha ser simplesmente o mês de setembro, mas todo tempo, toda oportunidade que Deus nos dá, é o tempo de fazer missão. Missão dentro da nossa casa, missão no local de trabalho, missão na faculdade, em qualquer lugar que nós colocar a planta dos nossos pés, esse é o lugar e o momento de fazer missão. Que nós não venhamos recuar, mas que nós possamos avançar e obedecer o ID de Jesus. Que nós possamos fazer missão. Não precisa a gente sair do nosso país para fazer missão. Na nossa rua tem pessoas clamando por socorro. No nosso bairro tem pessoas clamando por socorro. Tem famílias clamando por socorro. Na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Então, o tempo de fazer missão é hoje, é agora. Não é amanhã, nem em outro país, nem em outro estado. Que nós possamos abraçar toda e qualquer oportunidade, porque foi exatamente isso que Esther fez. Ela foi, e no momento oportuno, ela foi até o rei e pediu pelo povo dela, aquele povo que estava já condenado a ser escravo. E o Espírito Santo de Deus conduziu Esther em cada decisão, cada passo que ela tomava ali naquele lugar. E tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Mediante essa reflexão nesta noite, vamos neste momento estar agradecendo a Deus por esse momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que nos ensine a fazer missão. Que nós não venhamos estar com esse papel guardado: eu vou fazer missão quando eu tiver oportunidade, eu vou fazer missão quando eu tiver condição de viajar para um outro país. Mas que desde já que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos dar coragem, como Esther teve, né? Ela foi uma mulher que ela teve coragem, ela teve discernimento
em tudo que ela ia fazer, em todas as decisões dela. Então neste momento vamos estar de joelho. Como diz a palavra de Deus, né? De joelho é melhor. Vamos estar agradecendo ao nosso Pai e pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos dar coragem e discernimento para fazer missão aqui na terra. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor meu Deus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que nos dá. Te agradecemos, meu Senhor, por esse privilégio, Pai, de estar com vida, de estarmos aqui na Tua casa, meu Senhor, juntos, meu Senhor, glorificando o Teu santo nome, prestando culto e adoração a Ti, ó Deus. Meu Senhor Jesus, que essa palavra, meu Senhor, que falou ao meu coração, ao coração do Teu povo nesta noite, Senhor, que nós possamos, meu Pai, buscar, meu Senhor, discernimento, ousadia, através da Tua palavra, Senhor, para fazer missão aqui na terra, Senhor Jesus. Deus maravilhoso e bendito, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada família que está aqui nesta noite, cada representante de cada lar, meu Senhor. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Senhor, continue em cada coração, Senhor, alcançando, meu Senhor, cada vida, meu Senhor, que aqui faz presente, Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada líder de cada lar, que eles possam, meu Senhor Jesus, ter sabedoria, discernimento para fazer missão, começar a fazer missão dentro do seu próprio lar, meu Senhor Jesus. Deus maravilhoso, nos abençoa, meu Senhor, nos dá sabedoria, meu Senhor, discernimento, coragem, meu Senhor, que nós venhamos, meu Senhor, abraçar essa causa, não apenas nesse mês de setembro, mas que todos os dias de nossas vidas, meu Senhor, que nós venhamos abraçar essa causa e obedecer o Teu ID, que nos ensina, meu Senhor, fazer missão, levar a Tua palavra, meu Senhor, em todas as nações, em todos os lugares, meu Senhor. Senhor, meu Deus, toma nas Tuas mãos, meu Pai, cada pedido, meu Senhor, que foi colocado aqui nesta caixinha, meu Senhor. Meus olhos não ouviu, meus olhos não viu, meus ouvidos não ouviu, mas Tu conheces, Senhor, e tem acesso a cada pedido que está colocado dentro dessa caixa, meu Senhor. Age com o Teu querer, meu Senhor Jesus. Age, meu Senhor, com a Tua vontade, porque a Tua vontade, o Teu querer é o melhor para cada um desses pedidos que está aqui dentro dessa caixinha, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar, Senhor Jesus. Nos leva em segurança, meu Senhor. Nos livra dos homens maus, dos homens perversos, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, que Tu nos trouxe, leva-nos em paz para o nosso lar, Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, da criança ao adulto que fez presente aqui nesta noite, meu Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, porque muitos estão no leito de hospital, outros estão nos seus lares impossibilitados de vir à Tua casa, Senhor, mas Tu nos deu essa oportunidade de estar aqui nesta noite. Eu não tenho dúvida, Senhor, que foi em vão, porque tudo tem um propósito em nossas vidas, Senhor Jesus. Tu conhece a necessidade de cada um. Tu conhece, meu Senhor, o íntimo de nossa alma. Sabe exatamente o que precisamos, o que precisamos fazer, meu Senhor, para Te agradar. Muito obrigado, Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia permaneça sobre nossas vidas. E é o que eu Te peço, meu Senhor, e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é Teu nome. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração através das Escrituras, né? Que é o nosso manual de instrução na nossa vida. Amém.